Você pode se assentar? Você pode se assentar? Eu vou aqui no batalho aqui com o microfone. A gente está fazendo uma exposição em Efésios e ela, apesar de eu não ter aberto para vocês, me ajuda. Senão eu vou ficar virando só para lá, só para você. Me ajuda também aqui. Obrigado. Agora sim. Acho que semana que vem eu mostro para vocês um esboço do que eu estou fazendo. Mas a gente falou um pouquinho sobre o que é a igreja e o que é a igreja na Bíblia, porque está acontecendo tanta coisa maluca que a gente precisa entender. A carta aos Efésios está dizendo o que é isso. E agora eu preciso falar com vocês um tema que é muito necessário e muito presente nos nossos dias. Que é como é que a gente faz quando a gente tem que atravessar a escuridão. Tá? Então o tema dessa noite é exatamente esse, através da escuridão. É quando as coisas ficam escuras, está tudo muito difícil. O que é a igreja? O que é você no meio desse cenário? Então, Efésios capítulo 4, versículos de número 17 a 27 e versículo 30. E por que não 28 e 29? Porque não cabia hoje à noite, só por isso. Porque não cabia a gente, né? Mas o 30 tem uma conexão imediata com os versos que estão anteriores. Você tem sua Bíblia? Peço a gentileza de você acompanhar com ela, anotar, né? É sempre bem-vindo. E eu brincando com vocês, eu estava antes de vir para cá pensando o seguinte: se a gente tivesse outro formato hoje, acabando o culto, seria a hora de você fazer um monte de perguntas. Mas essas perguntas a gente vai ter um curso agora para conversar sobre o tema que a gente vai abordar, tá bom? Assim eu lhes digo, estou usando a nova versão transformadora da Vida Nova e em alguns momentos, hoje especificamente, uns trechinhos que eu vou explicar aí no grego que eu acho melhor a gente estar mais perto da atualizada, tá bom? Mas a gente fala. Assim eu lhes digo com a autoridade do Senhor: não vivam mais como os gentios, levados por pensamentos vazios e inúteis. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e endureceram o coração para Ele. Tornaram-se insensíveis, vivem em função dos prazeres sensuais e praticam avidamente toda espécie de impureza. Mas não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. Uma vez que vocês ouviram falar de Jesus e foram ensinados sobre a verdade que vem dele, livrem-se de sua antiga natureza e de seu velho modo de viver, corrompido pelos desejos ardentes, impuros e pelo engano. Deixe que o Espírito renove seus pensamentos e atitudes e revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa como Deus. Portanto, abandonem a mentira e digam a verdade a seu próximo, pois somos todos parte do mesmo corpo. E não pequem ao permitir que a ira os controle. Acalmem a ira antes que o sol se ponha. Literalmente no grego, não deixem que o sol se ponha sobre a ira de vocês. Tá bom? Versículo 30. Pois ela, falando da ira, cria oportunidades para o diabo. Versículo 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, o selo que Ele colocou sobre vocês para o dia em que nos resgatará como sua propriedade. Através da escuridão é o tema que a gente vai meditar. O texto diz que tem uma escuridão no mundo. E não é esse ano de 2020, 21 e 22. A Bíblia diz que existe uma escuridão. E a gente não pode ignorar. E tem gente festejando que só existe luz, mas existe uma escuridão. E o texto diz que a gente vai ter que passar por ela. Tá? Em primeiro lugar, eu queria pensar com vocês sobre um coração iluminado. Tá?
E aí o que eu queria dizer é que o mundo, segundo esse texto diz, a palavra gentio, todos nós, a maioria de nós já sabe que é a palavra para não judeu. Mas a acepção que está sendo usada aqui não é essa. Não vivam como gentios, porque Paulo faz um contraponto que existem gentios que têm a norma de Deus no coração deles. Então ele não está falando especificamente disso. Ele está dizendo de pessoas que estão alienadas ao próprio Deus. Que estão alienando-se da vida que Deus dá. Literalmente é o que o texto no verso de número 18 diz. A mente deles está mergulhada na escuridão, andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá. Então, o que está acontecendo com o nosso mundo? Existem pessoas que estão alienadas à vida que Deus dá. Tá? Como que isso acontece? Primeiro, pensamentos vazios. Nós hoje, todos nós estamos acostumados a fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo. Não sei se as 3 coisas viram uma coisa boa, mas a gente está vendo a TV, ouvindo música, respondendo mensagem, né? E outros ainda lendo um outro artigo. E juntando tudo isso, onde que o nosso pensamento está? Muitas vezes em lugar nenhum, está vazio. A gente está pensando em um monte de coisas. Essa sensação de poder estar em todo lugar, fazer tudo, né? Conectar com tudo. Aquela experiência que a gente acha que se eu conectar aqui, mandar um WhatsApp, eu vou ter meus problemas respondidos. Então, o mundo está alienado da vida que Deus dá, porque seus pensamentos estão vazios. Como vazios? Então, não existe o processo de meditar. Ele está ficando distante. Que é o quê? Pensar profundamente sobre as coisas mais importantes da vida. Meditar sobre as próprias coisas de Deus para a sua vida. Sabe? Difícil. A gente entra no curso da vida, entra no carro, no busão, onde você entrar, e 300 coisas estão acontecendo ao mesmo tempo. O que Deus diz é que o mundo está numa escuridão e que os seus pensamentos são vazios. Quem está dizendo isso é Deus. Eu e você não podemos ficar de cabeça vazia. Mas eu quero dizer para vocês que quando a gente ouve o que diverte as pessoas, quais são os assuntos, quais são os temas que estão sendo abordados, a gente tem uma sensação que está tudo vazio, que as coisas estão vazias, que as pessoas estão vivendo de uma forma vazia. Sabe? Então você vê um tema, uma discussão, um cara famoso pelo quê? Porque ele jogou um ovo na testa, né? E agora ele conseguiu não sei quantos seguidores com aquele ovo, né? Estou dando um exemplo absurdo, mas que não é absurdo nos nossos dias. Então, aquela ideia de que eu preciso fazer uma coisa que seja incrível, né? Para eu ter meu próprio valor. Não é necessário. Para ser famoso, você não precisa ter, entendeu? Hoje, ser famoso pode gerar rentabilidade e já é um fim em si mesmo. Boa noite. O texto diz o seguinte, versículo 18 ainda. Você está com a Biblinha aí, é bom para isso. A mente deles está mergulhada na escuridão. Andam sem rumo, alienados da vida que Deus dá, pois são ignorantes e deixaram o coração escuro, endureceram o coração para Ele. Estão insensíveis, diz o texto. Seus pensamentos, versículo 17, são vazios e inúteis. Gente, o que é ter uma vida inútil? Essa sensação do desespero humano, ela acontece muitas vezes, em que as pessoas elas estão vivendo uma vida e de repente elas sentem que a vida não tem um sentido. E eu queria falar para vocês uma coisa assim muito óbvia. Eu podia estar falando isso, como eu já fiz isso há 2 anos atrás na escola pública, conversando com os alunos, dizendo para eles, conforme eles iam colocando os problemas sem sentido, eu disse para eles, gente, eu queria falar uma coisa que não tem nada a ver com religião. Eu queria falar para vocês uma coisa que para mim é todo sentido. Sem Deus a vida não tem sentido. E eu creio que Ele pode te dar uma direção, um rumo, porque os moleques estavam contando coisas, os meninos e as meninas coisas muito difíceis, que eles não viam saída. E eles estavam rindo da tristeza. E aí eu estava conversando com eles sobre isso. Então, o que é ter uma vida inútil?
Eu senti que você fez muitas coisas, mas não fez o que era preciso ser feito. E o texto diz que o mundo que está numa escuridão está vivendo isso. Sem um propósito, tá? Não há um rumo. Não, estou fazendo isso porque depois disso eu vou fazer aquilo. E se você que está me ouvindo está se sentindo assim, o objetivo não é que você termine se sentindo assim, mas é que hoje à noite você encontre essa luz, ou que essa luz encontre o seu coração. Mas a gente vai ter que jogar aberto, segundo o texto. E eu estou sendo um expositor bem textual. Não há um rumo. Houve um tempo na minha vida que eu comecei a duvidar de Deus e duvidar de tudo. Então eu comecei a procurar respostas para mim. Esse tempo levou para mim meses, em que todos os dias eu lia tudo que existia que pudesse me dar um sentido, uma direção para a vida. E eu não encontrava esse sentido. E nesse momento eu tinha fechado a Bíblia. Eu falei, não, a Bíblia eu já conheço. Deixa eu ver o que o mundo está dizendo, o que as filosofias estão buscando. De verdade, há muitos questionamentos. E eu queria dar o exemplo da pandemia. Quando a pandemia estava no ápice, a gente ouvia gente falando de tudo. Mas você não podia acreditar em ninguém. A gente dentro de casa, eu vim aqui fazendo um review, né? Eu vim de Uber, o cara veio fazendo um review. Você lembra que disseram que ia fechar as avenidas? Você lembra que a condução ia reduzir? Você lembra? Então o cara foi fazendo um review, meio assustador, né? Então, o mundo, esse mundo que está afastado de Deus, não tem um rumo. As filosofias estão buscando dizer qual é esse rumo, mas há muitas coisas terríveis, mais assustadoras na filosofia dos homens, que levam você a um desespero, dizendo, pô, esse cara morreu desesperado, não encontrou uma resposta. Diz o texto que a mente deles está escura. Como que a mente está escura? É quando você já não tem mais esperança. A mente deles está obscurecida, diz o texto. Estão afastados de Deus e a mente deles está escura e o coração deles está insensível. Insensível. Voltando à pandemia, aquela história de cada um por si ficou muito evidente quando as nações mais ricas disseram, nós vamos comprar para os nossos países a vacina. E aí nós brasileiros ficávamos, não vamos ter vacina, as pessoas estão morrendo. Já lembra que desespero? E aí começou a acontecer uma coisa surreal, que era o pessoal não querer que os profissionais de saúde andassem no ônibus. Com que interesse? Eu posso me contaminar. Desce do ônibus. Inacreditável. Isso aconteceu. Eu sou mais importante do que qualquer coisa. A minha saúde é mais importante do que qualquer coisa. Eu não sinto. Ainda estamos vivendo um momento em que as pessoas estão muito isoladas. Que o pós-pandemia tornou as pessoas mais na delas. E elas estão insensíveis para qualquer outra situação. Sabe aquele negócio, as pessoas estão passando fome. Alguns já pensam, mas eu ainda não. O resto, problema deles. A vida deles, diz o texto, está mergulhada na escuridão. Estão alienadas da vida que Deus dá, são ignorantes e endureceram o coração para com Ele. O versículo de número 19 diz que eles se tornaram insensíveis porque vivem em função dos prazeres, tá? Dos prazeres e de sensuais e toda espécie de impureza. Então eu queria comentar com você que quando a gente se torna a nossa referência, então o que é bom para nós, o que é bom para o nosso sexo, o que é bom para a nossa vida, para nosso prazer, é isso que importa. E isso se torna um caminho, mas ele não consegue esvaziar o sentimento ou eliminar o sentimento de vazio. Essa é a descrição textual que nós fizemos nos versos 17, 18 e 19 da escuridão em que o mundo vive, tá bom? Para identificar isso, eu tinha que trazer um pouquinho dessa realidade para nós, através do vídeo que a gente vai ver agora.
Eu quis trazer esse texto, esse questionamento sobre a escuridão, porque o que o texto diz é que está escuro. E eu queria, assim, já jogar real para vocês. Não está escuro fora desse lugar. Não está escuro em todo lugar, aqui também. Porque igreja não é um grupo de pessoas que frequentam o mesmo lugar há uma década. A gente aprendeu que não é isso. Que é preciso ter uma redenção. E essa redenção, nós vamos falar dela um pouco. Então está escuro. E tu vai, aí, usando a linguagem do pessoal do sul, tu vai fazer o quê? Tu vai trabalhar, tu vai sair, tu vai... O que tu vai fazer? Vai se esconder? Vai dormir? Né? Estou até imitando ele aí. Então o que vai acontecer? Está escuro, é o que o texto diz. E está escuro. E talvez esteja escuro para você também. E aí o texto começa no verso 17 dizendo: pela autoridade do Senhor Jesus, eu digo para vocês. Como é que é uma vida com autoridade, ainda pensando sobre um coração iluminado? Uma vida com autoridade, ela contrasta com a escuridão. Ela encontrou luz. E aquela luz fez sentido para ela. Tá? A vida que Deus dá. Lembra? Verso 18. A vida que Deus dá. Sua vida passou a ter sentido. Sabe? Por quê? Porque você experimentou a vida que Deus dá. Então, não está escuro. Não para você. Está sem sentido? Não para você. Tá bom? E ao invés de ela estar alienada de Deus, tá? Ela conhece a Deus. Ela vê a Deus no meio da sua realidade. Então, está tudo muito difícil, mas eu vejo a Deus. Estavam num papo, eu, Jó, e eu acho que o Denis essa semana, né? E teve um episódio na minha vida, assim, de muitas provações. E que eu lembro que eu estava assim, falando, pô, mas assim, eu sozinho, né? Falando, pô, assim não dá para ficar pior, né? E aí quebrou mais 300 coisas na minha vida, como se Deus entrasse com um porrete numa prateleira, naquelas prateleiras de vidro, quebrou tudo, e eu fiquei quieto, né? Não falava mais nada, eu falei, não, como que eu vou dizer que não dá para piorar? Não, eu vou falar isso, que isso? Então, mas naquele momento de escuridão, naquele momento, eu sabia que Deus não ia me desamparar. Apesar de me sentir desamparado, mas eu sabia que não ia me desamparar. Então, o texto diz que as pessoas que estão na escuridão, elas estão alienadas para Deus, estão insensíveis para tudo, para Deus e para tudo. Então, quem vive uma vida debaixo da autoridade de Deus e com autoridade, ela não se aliena. Como? Ela não se aliena do sofrimento das pessoas. Ela não se aliena por uma busca de solução, mesmo que ela não tenha. Honestamente, ela não tenha. Ela se envolve com a verdade, mesmo que a verdade doa para ela. Então, ela não se aliena. Ela resolve não se alienar. Tá? Então, essa é uma vida com autoridade. Ou seja, a gente já viu na semana passada, se eu não me engano, que o crente, o servo de Deus não é uma pessoa poderosa, ele tem um Senhor poderoso, e ele serve um Senhor poderoso, e essa autoridade vem dele. Muito bem, quem tem um coração iluminado, tem um propósito para a sua vida eterna, ele tem um propósito. Mas como assim? Ele tem um propósito, porque a vida que está nele, eu queria explicar uma coisa para nós que a Bíblia diz e que filosoficamente está perfeito, é uma compreensão perfeita. Se você tivesse vida, a vida fosse sua, você poderia estendê-la ou diminuí-la ou fazer o que você quisesse, mas nós não temos a vida, não somos donos da vida, nós não podemos fazer nada com a vida. Quem manda na vida é Deus. Quero trazer uma mensagem para você que também está acompanhando a gente, que talvez vai acompanhar, está acompanhando a gente pela internet, possa estar sentindo esse vazio. Então vamos conversar sobre isso. Deus tem um propósito para você. E Ele
O propósito dele é colocar a vida dele em você. Compartilhar essa vida com você. E o que é a vida? É tudo que é pleno. Tudo que é pleno, tudo que se multiplica, tudo que é eterno também do ponto de vista. Então Deus tem um propósito. Compartilhar a vida com você. O texto diz que quem está na escuridão está alienado à vida que Deus dá. Tá bom? Quando você se aproxima desse Deus, Ele ilumina você. Você não tem luz própria. A lua não tem luz própria. Ela é reflexo. É um reflexo tão poderoso que em dias de lua cheia a gente pode andar como se fosse dia em alguns lugares, em algumas circunstâncias, sem nuvens. Por quê? Porque é um reflexo perfeito. Então Deus é luz e Ele ilumina você. E Ele diz, vocês vão ser a luz do mundo. E aí você fala, mas eu estou me sentindo muito escuro. Como é que eu vou ser a luz do mundo? Tendo um compromisso com a vida. Como assim? Tendo um compromisso com a vida. Quem é a vida? Deus. E tudo que está na escuridão. Você não vai falar, não vou dormir porque está escuro. Não, a vida vai continuar, mas está escuro. E está escuro em muitos lugares. Mas a vida continua. Os bichos estão ali, também tendo que enfrentar aquela mesma situação. Criar o fuso horário deles. Você tem um compromisso com a vida. Quando você tem um compromisso com o próprio Deus. Em segundo lugar, para atravessar a escuridão, nós vimos que em primeiro lugar o meu coração precisa ser iluminado. Mas em segundo lugar eu preciso ter uma nova natureza. O texto literalmente fala sobre um novo homem, uma nova humanidade, se a gente quisesse usar isso de uma forma, tanto no gênero feminino como masculino, a gente usaria uma nova humanidade. Só que tem um problema que a gente precisa entender sobre isso. A gente ouve muita coisa em igreja, então eu queria jogar rasgado para a gente conseguir entender bem. Primeiro, eu não posso mudar a minha natureza. Eu posso disfarçar. E a religião, ela ajuda. Ela oferece uma série de máscaras. Então tem cara que vem para a igreja. De verdade, ele por baixo ele está com a máscara de macaco, né? Mas ele vem na igreja com a máscara santa tal, e fica aquilo tudo. Então a igreja ajuda você a se mascarar. A igreja faz isso? Qualquer instituição faz isso. Para toda instituição, você tem uma roupa. Você é obrigado a usar. Essas são as cercas sociais que fazem com que a gente faça coisa. Isso não tem nada a ver com a espiritualidade. É uma maneira da gente controlar os bichos terríveis que estão entre nós. Qual que é o problema? É que os bichos continuam lá. Então, se você fizer um campo de futebol, dependendo dos bichos que estão lá, vai virar uma guerra. Dependendo do que acontecer, a situação vem à tona. Por quê? Porque você não pode se transformar, você não pode ser uma nova pessoa. Sozinho você não pode fazer isso. Não pode. E mais, objetivamente a religião não pode te ajudar nisso. Nenhuma religião. Do ponto de vista de regra, de norma, ela não pode te ajudar. Se você quiser usar o senso de que religião é se ligar a Deus, Deus pode mudar, mas você não pode. E eu descobri uma coisa que eu queria compartilhar com vocês. E eu queria que você prestasse muita atenção nisso, tá? E não é ênfase de expositor, não. É de coração. Depois de alguns anos de ministério, eu descobri uma coisa que me doeu muito. É que pertencer a uma família de igreja, aceitar Jesus, como assim? Aceitar Jesus não é suficiente para uma redenção e mudança de vida. Mas você fala, como assim? Então deixa eu te explicar. Eu comecei a ser procurado por pessoas que diziam assim, olha, eu não tenho paz, eu não sinto o que vocês sentem, eu acho maravilhoso, eu busco na igreja que isso aconteça comigo, mas comigo não acontece. E aí o que eu queria te explicar, que aconteceu e que eu comecei a compartilhar com algumas pessoas foi isso. Como que foi sua entrega ao Senhor Jesus? E às vezes a nossa relação com Deus, ela se estabelece por algum motivo. Em algum momento da minha vida eu precisei de uma ajuda, de um socorro e eu clamei a Deus.
O meu casamento estava destruído, eu clamei a Deus. E o seu casamento melhorou? Melhorou. Sua vida estava destruída? Melhorou? Melhorou. Isso não quer dizer que você se rendeu ao Senhor Jesus ou entregou a sua vida inteiramente a Ele. Significa simplesmente que você colocou um problema da sua vida nas mãos de Deus ou uma área da sua vida nas mãos de Deus. Mas não quer dizer que a sua vida é dele, porque você não tomou essa decisão. Olha como Deus age. Que coisa maluca. Senhor, eu quero que meu filho seja curado. Deus cura. Mas e aí? E aí é isso. Não, eu quero prosperar financeiramente. E o cara prospera. Mas Deus atende oração para ele prosperar? Atende. Essa pessoa está redimida? Não necessariamente. Ela pediu para Deus fazer algo e Deus fez. E Deus é assim. Mas de onde o senhor tirou isso, pastor? Da Bíblia. Diz que 10 leprosos pediram para ser curado. Um foi salvo. E 10 foram curados. 10 pediram para ser curado. 10 foram curados. Um voltou por causa de Jesus. E esse Jesus salvou. Então eu descobri uma coisa que é muito necessária ser dita em dias em que todo mundo é evangélico. Se o Senhor não redimir sua alma, se você não tem experiência espiritual com Deus. E aí o que começou a acontecer comigo naquele período da minha vida que doeu muito? Eu comecei a ver os crentes endemoniados. O crente não fica endemoniado. Mas gente que entrega parte do seu problema para Deus fica endemoniado. E aí? Então olha aqui. Eu não sou nova criatura, eu sou um bicho domesticado, mas nova criatura eu não sou. E bicho domesticado tem um problema. Seu cachorro pode ser meio bonzinho, mas se você pisar nele, ele morde. Então essa nova natureza é uma obra do Espírito Santo de Deus. Não é sua. É uma obra do Espírito Santo de Deus. Eu vou falar exclusivamente sobre isso. Porque tem muita bobagem hoje que as pessoas falam do Espírito Santo de Deus. Então eu tenho que falar alguma coisa com vocês. Tá? Então eu queria te dizer sobre essa obra. Essa obra, ela começa no versículo 21. No dia em que você ouviu da palavra. Deus criou o mundo pela palavra. Então, essa vida do Espírito Santo vai acontecer por causa da palavra dele. Mas e se eu descobrir que até hoje não aconteceu? Pode acontecer agora por causa da autoridade da palavra de Deus. Deus diz e vai acontecer. Tá? E como que Deus age? Como é que Deus muda? Então, isso que eu queria dizer para você. Quando você for fazendo a análise hoje desse texto, que nós estamos fazendo aqui, depois ele vai subir para a internet, você escuta de novo, você escuta na sua mente, meditar, lembra? A gente não vai ter uma mente vazia, então você vai meditar e vai ouvir isso. Então, presta atenção numa coisa, como é que Deus age? Como é que eu posso saber se ele agiu em mim? Então a gente viu no verso de número 21, que uma vez que a gente ouviu falar de Jesus, o texto usa a palavra livrem-se de sua antiga natureza, mas textualmente significa que a natureza antiga, ou o velho homem de vocês, morreu. O velho homem de vocês foi sepultado, ele entrou num desastre, numa catástrofe. Essa é a palavra que a gente poderia usar para isso. O versículo 23 disse: deixem que o Espírito renove os seus pensamentos. Então, como é que Deus age para mudar você? Primeiro, ele muda o seu pensamento. Eu já estou ficando mais velho, então a gente fica mais rasgado para falar algumas coisas. Deus me chamou, eu não queria ser pastor de jeito nenhum, mas em hipótese nenhuma. E hoje eu não escondo para ninguém que por dinheiro nenhum do mundo eu seria pastor. Nenhum. Não adianta me pagar, eu não seria. E isso estava claro entre eu e Deus. Ele sabia disso. Por quê? Porque os meus pensamentos não eram os pensamentos de Deus. O que Deus queria não era o que eu queria. De jeito nenhum. E o que aconteceu? Nós teve que mudar. De dentro para fora. Então tem gente que ele tem cara de crente, cheiro de crente, mas ele pensa trevas. Porque dentro são trevas. E se dentro for trevas, não tem como ter luz. Deus trabalha de dentro para fora. Então ele tem que mudar a maneira como você pensa. Tá? Vamos dar exemplo?
Claro que eu não vou usar clichês bobos, né? Então você quer ser abençoado. E aí você começa a planejar milhões de maneiras de Deus assinar um cheque em branco para você. E Deus quer que você aprenda a compreender que Ele é quem faz tudo. Não é você que faz cheque para Ele assinar. E aí você vai multiplicando as suas ações para ser abençoado e vai dando tudo errado. E você está pedindo para Ele, Deus, eu quero que o Senhor me abençoe. Ele fala, eu também quero te abençoar, mas está difícil, sua cabeça está vazia e está pensando diferente de mim. Então eu quero mudar a sua maneira de pensar. Você precisa confiar em mim. Você precisa saber que eu oro por você. Você precisa confiar em mim. Então, como é que eu nasço de novo? Só por obra do Espírito Santo. Não adianta você se esforçar, tentar ser uma pessoa religiosa. Não adianta. Eu só nasço de novo através do Espírito Santo que muda os meus pensamentos. Então, o que antes eu queria, agora eu não quero mais. Por quê? Porque Deus mudou. Deus mudou, eu não mudei. Deus mudou. É uma mudança de mente, uma mudança de direção, sabe? E a velha natureza nossa morre. Morre de uma vez? Não morre. Morre todo dia. É isso. Ela está lá. O Eli não é gente boa, não. O Eli morreu com Jesus. E todo dia ele morre de novo. Porque se o Eli resolver sair por aí, não vai dar coisa boa, não. E eu sei disso. Você pode não acreditar. Eu morri com Cristo. E a minha natureza morreu com Ele. E todo dia ela morre. Ela morre de novo. Por quê? Porque eu continuo inclinado a fazer o mal, a pensar o mal, a agir de forma mal. E a nossa velha natureza, diz o texto, ela age da seguinte forma, verso 23. Ela está corrompida pelos desejos impuros e pelo engano. O que é isso? Os desejos, a palavra usada aí é desejo ardente. Hoje a gente está vivendo um problema que é falta de referência. Hoje nós não temos um problema sobre papai, mamãe e filhinho. A igreja estava dedicada, ainda está dedicada a ensinar papai, mamãe e filhinho. Hoje a pessoa não sabe quem ela é. Ela não sabe se ela tem um sexo, 2 ou 3 ou 5. Você acha que eu estou brincando? Mas eu não estou. Então, o que está acontecendo hoje é um desejo ardente. Tá? Um desejo ardente. E eu não me esqueço de um outdoor que tinha aqui na cidade de São Paulo dizendo, divinize-se. Você está no centro. Se você está no máximo do seu prazer, ótimo, não importa como. Então hoje as referências, elas foram se dissolvendo do que é o sexo, não a relação sexual, mas o que é o sexo mesmo, o que é um homem, o que é uma mulher, o que é um menino. Mas como assim? O que é um menino, o que é uma menina? Não estou falando de sexo, não. O que é a própria idade. A sensualização, ou a sexualização das crianças na periferia, ensina para eles, que são crianças, que eles são homens e mulheres, mas eles são crianças. Então, o nosso mundo, a escuridão, ela entrou num ponto em que a igreja está tentando discutir os velhos temas, só que as pessoas estão completamente perdidas nos desejos ardentes delas, para buscar sentido para a vida delas. E elas estão perdidas por uma outra coisa, que é o engano. A palavra engano no grego também significa decepção. Nessa terça-feira foi muito legal o nosso tempo de oração, depois com um cafezinho, coisa show, tempo gostoso, e a gente foi falar um pouquinho sobre decepção. A decepção, ela marca a vida da gente para sempre. Então tem coisas que a gente achava que podia ser, mas porque a gente se decepcionou, a gente nunca vai ser. Então uma criança decepcionada se torna um adulto decepcionado, né? Tem gente que se casou para ser feliz, mas se decepcionou, não demorou muito. Então acho que para sempre vai ser uma pessoa infeliz. Então há uma outra consequência da nossa velha natureza, que são as decepções. A gente tem mais dificuldade de portar nossas medalhas de mérito do que as nossas decepções. Elas ficam muito evidentes para nós. Ou não tão evidentes, mas muito
presentes na nossa vida. E a terceira coisa que é um problema para nós é a mentira. Porque a maioria de nós não fala a verdade. Você não vai no espelho para olhar a verdade. Se você fosse olhar a verdade, você não precisava nem olhar no espelho, você passaria direto. E eu te explico o quê? Você olha no espelho e vê que a coisa está feia. E aí você vai dar uma rebatida no cabelo, né? Aquele dia que nada está dando certo, o cabelo não abaixa, e você joga água e penteia para lá e para cá porque a coisa está feia, né? A barba está, né? E a gente vai para o espelho não para mentir, mas para lidar com os problemas que o espelho nos traz. Mas alguns problemas que o espelho nos traz a gente não resolve, a gente diz, não, já tive muita exposição de espelho. As mulheres gostam mais de espelho do que nós, porque as mulheres elas têm uma relação com elas muito mais próxima com o corpo, com a mente. O homem ele desassocia um pouquinho isso, o espelho tem uns que nem gostam, entendeu? E a gente tem dificuldade de falar a verdade, não só sobre a nossa aparência, a gente tem dificuldade de falar a verdade sobre o que nós vemos sobre nós. Alguns de nós somos muito cruéis sobre como nós nos vemos. E se a gente for falar em público sobre como a gente nos vê, ninguém vai gostar da gente, ninguém vai sair com a gente e nós vamos ficar insuportáveis. Então a gente tem mentirinhas sociais para facilitar a vida. E Paulo, escrevendo à igreja, diz: parem de ser mentirosos. Literalmente é isso. Parem de ser mentirosos. Vocês mentem demais. E vocês não podem mentir. Nós temos algumas condutas sociais que é o seguinte: quando nos perguntam se a gente está bem, a gente vai responder que está bem. E quem é aquele que é o desagradável, que responde a verdade? É isso que a gente aprendeu. Mas isso não é verdade. Você poderia contar um pouquinho da sua história, ou algum sofrimento seu, semana um pouco difícil, você lidaria com a verdade. Quando alguém pergunta para a gente, eu estou bem, ela está pedindo para a gente mentir ou ela está querendo que a gente fale a verdade? Eu não quero que você seja deselegante, mas eu quero dizer que a mentira, ela assume um lugar, assim que a gente vive como adulto, em que ela gera a suportabilidade da vida social. Por que agora as pessoas estão quase se matando umas às outras na internet? Porque aquele ambiente mentiroso, de que tudo era possível, tá bom para você? Que bom, para mim é diferente, tá tudo bem. Aquela mensagem de décadas atrás não era verdade. As pessoas são bichos selvagens, aparentemente domesticados, e que quando tocam nelas de uma forma que as dói muito, aparece a escuridão que não foi tratada. E aí a gente tem que falar sobre a ira, verso de número 27 e 28, que é o problema da violência. Perdão, eu acho que é 25 e 26, tá bom? Primeiro a mentira e depois a violência. Gente, recentemente mataram uma pessoa por causa de alguns reais. Moeda. O cara entrou e matou o outro por causa de moeda. Mas eu já ouvi gente que também matou o outro porque o espelho retrovisor de um bateu no outro. Pensou? Que coisa terrível. A violência parece estar em todo lugar. Tem jornal na cidade de São Paulo que tem um discurso da violência. Você pega o jornal e ele está saindo sangue. Você liga alguns canais da TV, se você gosta de fazer isso ainda, se você assiste TV, tem canal que está ali para descrever a violência do dia. Então o discurso da violência ele está em todo lugar. Ele está na internet. Está o tempo inteiro pingando no seu celular. Dizendo, odeie, vingue-se, odeie. Surgiu o cara que é chamado do hater. O prazer dele é ouvir uma opinião e destruir o cara, se ele puder. Pois é. Qual que é o problema da violência? A ira controla as pessoas, a ira controla a religião, a ira controla a sociedade, a ira controla a política e a ira controla as relações pessoais.
Você e eu não podemos fazer parte disso. O nosso homem velho morreu e precisa morrer todo dia. E o nosso homem velho contém todas essas coisas. Não, porque eu sou bonzinho. Você não é bonzinho. A graça de Deus operou em você. Eu prefiro dizer isso. Revistam-se do novo homem. Vistam-se do novo homem, textualmente. Que, diz o texto, é justo e... Deixa eu só citar para vocês isso. Versículo 24. Revistam-se de sua nova natureza, criada para ser verdadeiramente justa e santa com Deus. Como que esse novo homem que Deus quer que você se vista? Ele é justo. Tinha uma maneira que os romanos usavam quando alguém pagava os seus crimes. O direito romano dizia: esse homem é justo. E escrevia isso para ele. A Bíblia pegou esse termo emprestado no livro, na carta aos Romanos, e diz: justificados, pois, por meio de Jesus, temos paz com Deus. Deus olha para você e diz: esse homem é justo. Satanás fala: que justo? Não, rapaz, é um trapalhão, um cara... Não, esse homem é justo. Então o novo homem, ele é justo. Ele não é justo com os outros e contra si, não. Não é justo para si e não com os outros. Ele é justo. Esse é um novo homem que Deus quer para você. E ele é um homem também reto. Como reto? Uma pessoa que vive segundo o padrão que Deus determinou para ele. Ele não erra muito, mas ele vive com uma nova consciência. A consciência dele que estava insensível, agora ouve a voz de Deus. Mas como isso acontece? Em terceiro lugar, eu queria falar sobre, através da escuridão, o Espírito Santo. Em primeiro lugar, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo começou a ser falado no século XX. Surgiu o movimento pentecostal e as pessoas começaram a dizer que o Espírito Santo era aquela emoção, aquele sentimento, aquele poder espiritual. E as igrejas históricas dizendo: não. Na década de 80, 70 e 80, as igrejas históricas baniram a palavra Espírito Santo. Era pouquíssimo usada. Era a terceira pessoa da Trindade. Não tinha mais nome. O Espírito Santo é Deus. É Deus. E o Espírito Santo, ele tem um papel fundamental na travessia que você tem pela escuridão. Porque o Espírito Santo, na Bíblia, ele é o óleo, é o azeite que acende a chama na sua vida. Ele é uma pessoa que passou a habitar nos que creem. Tá? Aqueles que foram redimidos, aqueles que tiveram a palavra da redenção em Jesus, e o Espírito Santo passou a habitar neles. Então, se você diz assim: essa coisa não acontece comigo, há duas coisas que você pode pensar. Se algumas realidades espirituais não acontecem com você, ou você não é uma pessoa habitada pelo Espírito Santo, porque foi redimida por Deus, aceitou parcialmente o sacrifício de Cristo, ou a obra de Deus parcialmente na sua vida, ou você está apagando o Espírito Santo de Deus, entristecendo o Espírito Santo de Deus, não dando lugar ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo tem algumas características. Ele é santo. É a primeira coisa que eu e você precisamos saber. Ele é santo. Ele fala de Cristo. Ele concorda com o que Cristo faz. E ele nos indica sobre o que Cristo quer que nós façamos. Tá? Ele nos conduz à verdade, mesmo que doa. Então você está vivendo uma crise, você não sabe fazer, o Espírito Santo te conduz à verdade. Tá? E como uma pessoa, o verso 30 diz que ele tem sentimento. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus. Então eu queria te explicar uma coisa sobre o Espírito Santo. Como uma pessoa independente de você começa um dia e você planeja um monte de coisa, mas você começa o dia triste. Fala: nossa, o que aconteceu? Eu estou com tantas coisas boas para acontecer hoje e eu estou triste.
Não, você não está triste. O Espírito Santo de Deus está triste. Porque você esqueceu uma série de outras coisas importantes para você. Algumas vezes você toma uma atitude e você acha que aquilo é o que você devia ter feito e bate uma tristeza dentro de você. Você não sabe o que aconteceu. É o Espírito Santo de Deus dizendo, eu não estou feliz com você. Por outro lado, o Espírito Santo produz alegria. Está tudo ruim, você acorda sorrindo, cantou já uma canção. O pessoal diz, ih, cara, está com problema. O Espírito Santo de Deus está atuando, produzindo o primeiro fruto dele, alegria. Então há uma experiência com uma vida emocional, afetos espirituais que estão diante de nós. E nós podemos ter sentimentos espirituais que nós antes não tínhamos. E o Espírito Santo vai inocular isso em nós. E o Espírito Santo coloca uma esperança dentro de nós que você não tinha. Você fala, não, estou cheio de esperança agora. Vim no culto aqui, não aconteceu nada, tinha pouca gente, mas eu saí cheio de esperança. E uma coisa que eu e você não podemos fazer é de verdade apagar o Espírito Santo de Deus. Entristecer o Espírito Santo de Deus. Porque Ele é a própria vida, é o próprio Deus em nós, dirigindo nossa vida. Ele é o selo. Antigamente, o selo era feito da seguinte forma: se colocava cera quente entre dois papéis e aí vinha o anel, que dizia quem era a autoridade, quem estava enviando aquela carta, o selo. A Bíblia diz que o Espírito Santo, Deus nos selou. Ele colocou o Espírito Santo em nós e diz, olha, isso aqui é minha propriedade, é meu filho, eu amo. Através dele, do Espírito Santo, eu vou redimir essas pessoas que são o meu povo. Em quem o Espírito Santo habita? Em todos os que foram redimidos. E eu e você podemos ter um relacionamento íntimo com Deus. Como? Sua consciência. Ela é um caminho. A Bíblia diz que Deus é maior que a sua consciência. Mas se hoje à noite sua consciência começou a falar com você, Deus começou a falar com você, como se tivesse outra mensagem paralelo com a minha aqui. Eu estou falando uma coisa e você está ouvindo um monte de outras coisas. Então você tem consciência. Deus quer falar com você, Ele quer ter uma vida íntima com você. Mas para isso acontecer é preciso que você o ame. É preciso que você diga, Deus, está muito escuro, mas eu quero ter uma vida profunda com o Senhor. Eu quero ter um relacionamento profundo com o Senhor. Eu não quero ser uma pessoa de cabeça vazia e com um propósito inútil para a minha vida. Eu quero que a minha vida se revista de sentido. Eu quero que a minha vida, que a minha jornada, ela seja envolta pela tua vida que o Senhor concede. Então eu quero ouvir a tua voz. Não pense que vai levar uma semana para o Espírito Santo falar com você, porque não vai. Vai levar segundos. Porque Ele já começou a falar agora mesmo. Ele vai falar ao seu coração. E você precisa aprender a dizer sim, Senhor. E o que você precisa aprender? Que você aprendeu a vida inteira. Senhor, espere. Senhor, me dá um tempo. Vai chegar a hora. Substitua isso por obediência, amor e ouvir e falar o que o Senhor deseja para você. Muitas vezes as pessoas estão querendo, eu quero uma porta aberta, não, a porta já está aberta. Mas o que não pode acontecer é que a pessoa errada entre na porta, que é você. Não você. Entra o velho homem, precisava entrar o novo homem, a nova mulher, e entra a velha. Ele diz, mas por que tudo foi destruído? Por quê? Porque a escuridão, ela não permite que você veja. Então, meus irmãos, Deus chamou a sua igreja para caminhar através da escuridão. Essa é a verdade. Agora está muito terrível. Não, sempre foi assim. Sempre foi assim. Porque agora surgiu. Não surgiu não, já existia. Então eu e você somos convidados a nos render ao amor de Deus e a encararmos a realidade. O que é unção? Uns são e outros não são. É isso. Uns são e outros não são. Ele fala, não, porque está faltando unção. Tá, uns são e outros não são. E se você não é, não tem como.
preciso nascer de novo. Tá? Não fica se enganando de coisas que você quer que sejam espirituais, mas não são. Assuma de fato. Sabe, chegou um momento que eu estava vivendo uma realidade espiritual, eu era um jovem pastor, e eu falei, Deus, ou o Senhor me ensina ou eu tenho que sair fora, porque os caras estão com demônio, e eu não estou vendo. Como é que um cego pode guiar os outros cegos? O Senhor precisa me ajudar. Ele falou, então você precisa orar. Você precisa gastar tempo. Comigo, só comigo. E essa jornada foi uma bela jornada. E essa jornada que Deus está chamando você. A redenção me salvou. Não, se você foi salvo pela igreja, a redenção, você está perdido. Perdido eternamente. O pastor fulano, tinha uma irmã que ficou totalmente endemoniada, ela tinha orgulho de dizer que pastor que a salvou. Pois é, ela estava totalmente endemoniada. Se você chegar e dizer, o pastor me salvou, você está perdido eternamente. A minha avó, o meu avô, eu não duvido dos bons e maus exemplos, mas só quem salva é Jesus. E se eu e você não entendermos isso, não experimentarmos isso, a gente quer que os nossos filhos passem por uma pequena mudança, nosso trabalho, a mudança somos eu e você, dentro, pela graça de Deus, mesmo que esteja tudo escuro, mesmo que continue tudo escuro. Então eu concluo essa palavra, também me dirigindo a você que está acompanhando agora isso pela internet. Que Deus visite você onde você está. E que você aceite a redenção no Senhor Jesus e que o Espírito Santo produza vida abundante na sua vida. É por isso que eu quero orar. Eu não vou convidar ninguém para ficar de pé, eu gosto de fazer isso, mas não vou fazer. Somos um grupo pequeno. Não vou chamar você para vir à frente, mas quero dizer uma coisa. Você já sabe, hoje à noite, pelo Espírito Santo de Deus, o que você precisa fazer. E se é rendição, o que você precisa fazer, precisa se render. E tem uma coisa, se eu não sigo como Deus me ensina nas Escrituras, tá? Não existe redenção. Hoje em dia o que acontece? Tem pastor para todo gosto, tem pastora, tem igreja para todo sexo, para falta de sexo, tem de tudo quanto é jeito. Então vai lá para o lugar que você gosta. Mas se você for para as Escrituras, e aí uma das minhas formações é literatura, eu tenho que respeitar o texto. Se for para as Escrituras, elas são muito claras. E ou Deus opera na sua vida, ou Ele não opera. Ou você vai render-se a Ele, deixar Ele operar, e o Espírito Santo vai agir, ou não vai acontecer. Às vezes eu fico pensando, gente, que seria melhor se a gente se libertasse de um monte de roupas religiosas que revestiram a nossa vida por tanto tempo para esconder que por trás tinha um velho homem, não um novo homem. As roupas só escondiam o que precisava ser transformado. Então, se dispa dessas coisas todas. Se dispa dessas bobagens religiosas, dessa arrogância cristã que você pode ter e se renda ao Senhor Jesus. E eu gostaria que essa mensagem estivesse sendo ouvida, ou pregada, ou escutada por milhões de pessoas no mundo todo. Porque a redenção em Jesus é muito necessária num tempo pós-cristão, num tempo onde a cruz de Cristo não é mais necessária, onde as pessoas estão agarrando o que elas podem do que Deus concede. E Deus é tão bom que Ele cura sem salvar, que Ele enriquece sem eliminar a pessoa, porque ela não o ama. Ele permite todas essas coisas, porque Ele é bom, Ele atende oração. Ele salva o indivíduo que estava para ter uma overdose, salva. E aquele indivíduo para com entorpecente, mas continua perdido eternamente. Ele livra aquele que estava desistindo da vida, e essa pessoa tem uma vida longa e feliz, mas nunca vai viver ao lado dele. E se você quer viver uma vida ao lado dele, nenhuma vida que esse mundo pode oferecer vai ser melhor que a vida ao lado dele. Sabe por quê? Porque só Ele é luz. Não existe luz no lugar onde nós estamos.
É isso que a carta aos Efésios diz. Tá? É isso que eles chamam do reino das trevas. Onde nós estávamos, a Bíblia diz. Não tem luz fora dele. Então você nunca vai viver uma vida plena, onde você pode enxergar as coisas só na presença de Jesus. Que Deus a abençoe. Que Deus o abençoe. Que Ele ilumine sua vida, que você ouça essas palavras e jogue a real com você. Não minta mais. Pega o telefone para alguém que você confia e fala, olha, ora por mim que essa semana a minha vida vai ser totalmente de Deus. Eu preciso de esperança. E Deus é a esperança. Fique de pé. Deus é sua esperança, você que está aí acompanhando a gente de longe, sei lá de que lugar que você está acompanhando esse tempo nosso aqui. Que Deus abençoe sua vida. Vamos orar.